boa tarde. Bom dia. Dá para você desligar essa luz na cara da gente aqui? É tão desagradável essa luz. Tá iluminando tua cara também aí, André? Tá. Tá? Tá. Bom, é um prazer coordenar esse simpósio aqui. A ADAPT tradicionalmente apoia as atividades da Escola Paulista de Medicina e o CIMASP, a mesma maneira que tenho certeza também apoia várias outras instituições importantes. E uma das características desse simpósio da ADAPT é a de trazer novidade. E trazer novidade dentro das diferentes áreas. Isso me deixa bastante feliz porque, sem dúvida nenhuma, um dos mitos que tem que ser sepultados, que já estão mortos, é esse excessivo caminho da superespecialização em oftalmologia. Isso não resiste à prática do dia a dia. E eu sempre comento com alegria que o Dr. Walter Nozé fez o nosso curso inteiro de especialização em mácula. Durante 10 meses ele foi 2 vezes por mês, sexta à tarde e sábado de manhã, aprendendo mácula. E esse exemplo não é para ser aplaudido, mas é para ser copiado. É fundamental o oftalmologista, se ele quiser ter sucesso na vida profissional, parar com essa história de ser especialista na parte superficial da lágrima antes de chegar na córnea, tá? Então esse simpósio tem esse aspecto que é muito importante, principalmente considerando a idade dos jovens que vieram almoçar aqui. Então nós vamos começar com a parte de retina e excelentes speakers como vocês veem aqui. Nós temos o André Romano, que vai falar em terceiro lugar, porque nós resolvemos mudar um pouco a orientação. Temos o Dr. André Maia, Dr. Eduardo Novaes, Dr. Pedro Paulo Fabre, Dra. Bruna Ventura, Dr. Walter Nozé e o Dr. Luiz Esquerdo, que eu não vi ainda. Luiz, você está aí? Se o Luiz não estiver aí, tiver alguém da ADAPT, vê onde é que ele está, por favor. Então vamos começar com o André Maia. André tem 10 minutos? Titulações, uma delas é o chefe do setor de retina e vítreo da Escola Paulista de Medicina, é orientador vários assuntos e temas da nossa pós-graduação, tanto na área de retina clínica quanto cirúrgica, um excelente cirurgião. Ele vai contar para nós agora a respeito da experiência dele de inovações em OCT, OCT Angiography e as experiências iniciais que ele tem com AngioView. André. Obrigado, Robinho. É um prazer estar aqui nesse simpósio da ADAPT. A gente vai falar um pouquinho sobre o equipamento novo, o OCT Angiography da OptoView, que é um equipamento que a Escola Paulista de Medicina adquiriu ano passado, junto com o apoio do André Romano, e que também tem muita experiência com essa nova tecnologia. Então a gente tem uma experiência ainda muito inicial, uns 2 ou 3 meses aí que a gente vem fazendo alguns casos, e eu posso dizer para vocês que a experiência tem sido bastante positiva, mas existem limitações. Então a gente tem que ver essas limitações, o que realmente o equipamento pode trazer para a gente como benefício e ver até onde ele pode contribuir. Eu vou mostrar alguns casos para vocês para que a gente consiga entender um pouco melhor dessa nova tecnologia. Esse equipamento aqui usado, que foi o OptoView, ele foi feito esse exame nesse olho esquerdo desse paciente, que é um paciente que tem degeneração de mácula pela idade. Se você pode perceber aqui, a gente tem num único proof sheet várias informações, sendo que aqui em cima a gente tem as informações da Angio-OCT, quer dizer, essa informação são dos vasos sanguíneos que estão na retina, e do lado esquerdo a gente tem informações dos vasos mais superficiais. À medida que a gente vai indo para a direita, a gente vai tendo informações das estruturas mais profundas da retina neurosensorial. Aqui embaixo a gente tem uma fotografia
em que a gente tem no meio aqui esse anjo OCT, a gente tem os vasos, os capilares nessa região macular, mostrando exatamente onde foi feito. Aqui a gente tem dois cortes, um horizontal e um vertical, que mostram o aspecto da retina no seu corte sagital. Então vocês estão vendo aqui a presença dessas elevações do epitélio pigmentado, são essas edrusas da retina, que no anjo OCT a gente não vê nenhuma alteração. Esse paciente não tem membrana neovascular subretiniana, ele tem somente essas elevações do epitélio pigmentado. E a gente vê aqui nas camadas mais profundas que essas elevações, elas, na verdade, elas são contidas mais na região da mácula e elas ficam escuras aqui, como vocês podem ver nesse OCT. Aqui é o mesmo paciente em que a gente, ao invés de fazer esse anjo OCT, a gente fez o que chamam face. O OCT é uma reconstrução tridimensional dos cortes que são feitos tanto na vertical quanto na horizontal. E aqui a gente tem também uma análise estrutural um pouco mais precisa do que um OCT convencional, em que a gente só tem o corte horizontal. Então, isso aqui é uma reconstrução tridimensional. Vocês veem aqui nessa foto do meio aqui a presença dessas drusas que estão preenchendo toda a região da mácula. Então, nesse aspecto, acho que o exame foi interessante, que é um exame não invasivo e pode nos dar algumas informações, especialmente a ausência de edema e a ausência de um sinal significativo de membrana vascular. Esse é um outro paciente que apresentou uma oclusão da veia central da retina. Vocês estão vendo aqui a retinografia aqui em cima, que apresenta hemorragias, já tem chunte no nervo óptico, mostrando que é um quadro mais crônico. Esse paciente já foi tratado. Você tem aqui uma alteração significativa das camadas da retina neurosensorial, não tem aquela estrutura preservada. Aqui é o mapa de espessura da retina, aqui embaixo vocês estão vendo que existe uma diminuição da espessura central, mas um aumento da espessura um pouco paracentral da fóvea. E aqui no anjo OCT, as imagens às vezes não ficam tão adequadas, mas é possível ver que existem áreas que existe seclusão capilar. Então, o paciente teve uma oclusão da veia central da retina e na mácula, além das estruturas anatômicas, você também tem uma alteração vascular com áreas com falta de, entre aspas, sem perfusão sanguínea, o que é interessante para a gente entender um pouco a doença desse paciente. Esse é um paciente com uma membrana neovascular subretiniana, é muito simples a gente ver isso aqui em cima, o paciente que tem aqui a membrana com hemorragia, justamente próximo na região da mácula, poupando um pouco a fóvea. E no anjo OCT você vê que existe a estrutura, olha, vascularizada justamente nas camadas mais profundas, aqui e aqui. Então você tem aí um neovaso, uma presença de uma vascularização subretiniana que pode ter sido identificada somente com a presença, quer dizer, somente com esse exame. Então, às vezes é interessante, pacientes idosos em que você não quer fazer o uso do contraste, você pode tentar fazer uma avaliação dessas estruturas vasculares apenas com a tomografia, já que você vai fazer a tomografia mesmo para ver a espessura da retina, você aproveita e faz a angiografia OCT, que é um outro módulo do exame, e aí você tem algumas informações extras. Então, acho que ajudou bastante. Esse aqui é um outro paciente também com degeneração de mácula periodária. Vocês estão vendo aqui uma sequência de fotografias, retinografia. Aqui tem um OCT com a elevação da retina neurosensorial. E aqui na angiografia você vê claramente a presença da membrana vascular. E no ICG você também tem uma trama vascular bastante definida. Aí a gente pegou esse paciente, colocamos no outro aparelho para fazer a angio-OCT. E olha que interessante, a gente vê aqui, olha, a trama vascular bem delimitada, exatamente no local onde a gente tinha visto na angiografia. Então, eu acho que esse exame pode nos ajudar. Não sei se substituiria por completo a angiografia nesse caso, mas talvez em alguns casos eu acho que sim. E nesse caso, eu acho que talvez substituísse, talvez a gente não precisasse de uma angiografia. A gente consegue medir agora o tamanho da membrana, então num tratamento eu consigo ver se essa membrana está aumentando, está diminuindo, não só na sua espessura, mas também na sua largura. Esse aqui é um paciente, aí o paciente foi tratado e a gente tem aqui o OCT com a diminuição do edema de retina. Esse aqui é um paciente que apresenta uma vasculopatia polipoidal, é bastante típica. Vocês estão vendo aqui na angiografia e na ECG a presença desses pólipos aqui justapapilares, com exudação, elevação da retina neurosensorial justapapilar, bastante característica de vasculopatia polipoidal. E aqui na angio-OCT vocês estão vendo aqui a presença também dos pólipos. Então você consegue não só identificar a membrana neovascular na angio-OCT, como também você consegue identificar alguns casos de vasculopatia polipoidal. Grande vantagem, menos contraste, menos risco para o paciente. Esse aqui é um caso de RAP, anastomose. Vocês estão vendo aqui a presença de hemorragia, exudato. Vocês estão vendo aqui a presença dessa anastomose. E no OCT, descolamento de epitélio pigmentado com um vaso aqui.
Com o OCT Angiography, olha que interessante, vocês têm aqui, olha, justamente essa anastomose, ela aparece no anjo-OCT. Então é interessante que você consegue identificar o local onde existe essa anastomose no anjo-OCT. Esse aqui é um paciente que foi tratado com anti-VEGF. Vocês estão vendo o resultado anatômico bastante interessante. Ainda existia aqui elevação do epitélio pigmentado. E esse aqui é o pós-tratamento. Vocês estão vendo que às vezes depois do tratamento às vezes você consegue ainda ver a presença dessa anastomose. Ou seja, o que o anti-VEGF fez? Ele secou a retina, mas a anastomose ainda está lá, está permeável, apesar de a tomografia ter melhorado. O paciente foi acompanhado, olha o que aconteceu. Voltou o edema. Aqui, depois do tratamento, esperou o que aconteceu, aumentou o edema. Vocês têm um aumento da espessura da retina neurosensorial aqui. Então, realmente, acho que o exame mostrou que o vaso estava permeável e por isso que o edema voltou. Esse aí é um paciente com retinopatia diabética, vocês estão vendo a área laser aqui na retina temporal, a presença de exudatos, poucos exudatos duros aqui na mácula. E aqui a angiografia, está vendo um pequeno vazamento de contraste aqui, o OCT é um pequeno cisto, e no anjo-OCT você vê, olha aqui, ó, a presença desse cisto preto parafoveolar, que corresponde à região do edema de retina. Então esse anjo-OCT, nesse caso específico, ela não tem áreas de isquemia retiniana, mas ela tem áreas de cistos, que você consegue ver tanto aqui no anjo-OCT quanto nessa presença do anface aqui. Esse é um outro paciente que tem retinopatia diabética. Aparentemente você não vê muitas alterações, né? Um olho bastante calmo, mas quando você faz anjo-OCT, olha o que você vê aqui, ó, um aumento da área de má perfusão, de não perfusão da fóvea, da vascular da fóvea. Você tem um dropout, um fechamento dos capilares com a presença de microaneurismas. É muito interessante, né? Então, um exame que, teoricamente, sem nenhum problema, que você pode repetir no paciente quantas vezes você quiser, você pega um paciente diabético, faz o exame desse e encontra a área de má perfusão. Se você pegar esse mesmo paciente e fizer uma angiografia com contraste, você vê as áreas de má perfusão aqui. E aqui o que eu fiz? Eu alinhei essa imagem que está dentro do círculo, é a imagem do OCT Angiography, e a que está por fora é da angiografia. Vocês estão vendo que está bem alinhado? A informação que você tem na angiografia é exatamente aquela informação que você tem na anjo-OCT, está vendo? É interessantíssimo, né? Você vê aqui os microaneurismas, olha, você também vê no OCT. Então, realmente, acho que em algumas situações, especialmente diabetes e oclusões venosas, esse aparelho realmente é bastante interessante. Então, esse é um paciente que apresentava um edema de mácula por oclusão venosa, ele foi tratado e vem sendo tratado continuamente. Olha o OCT dele, presença dos cistos, olha aqui, ó. Então, você vê a oclusão venosa e diabetes, você vê presença de cistos com esse anjo-OCT e presença de áreas de má perfusão com bastante nitidez. Esse aqui é um caso de oclusão da veia central da retina, com edema de mácula importante. Foi tratado, melhorou anatomicamente, cistos aqui. E no anjo-OCT, obrigado. No anjo-OCT você vê áreas de cistos aqui, áreas de má perfusão, que são áreas significativas e bastante consistentes com o diagnóstico. Esse é um paciente com retinosquise juvenil. Olha que interessante, olha os cistos que aparecem na face e na angiografia aqui, ó. Sem contraste absolutamente nenhum. E esse paciente foi operado. A gente fez a vitrectomia no cisto antes da cirurgia e depois como melhorou, né? A tração vitro-retiniana significativa nesses casos, foi feita a cirurgia e melhorou. Então esse é um exame que pode ajudar também nesses casos de retinosquise juvenil. Acho muito interessante em pacientes com membrana vascular em automíope, é difícil a gente identificar o local de vazamento. A angiografia nem sempre ajuda muito. E o OCT normal também às vezes não ajuda. Mas vocês estão vendo aqui um automíope com atrofia peripapilar, aqui uma membrana bem pequena, olho único do paciente, com queixa de metamorfopsia. Você vê na anjo-OCT, olha aqui, exatamente no mesmo local, você tem a presença da membrana. Então, sem nenhum tipo de contraste, você consegue identificar isso. Então, ajudou bastante nesse caso. Esse é um caso de membrana epirretiniana, que tem cistos com uma membrana aqui, aumento da espessura, a gente operou o paciente. Isso aqui é o pré e pós-operatório, melhorou bastante o edema, pré e pós. Só que o paciente ainda se queixava de metamorfopsia. Aí a gente fez o anjo-OCT, aí você vê que existe uma alteração na forma dos capilares perimaculares. Ainda, quer dizer, apesar de ter sido retirada a membrana, você vê que há uma deformidade desses capilares e está consistente com o quadro do paciente. Não faz absolutamente nada, espero, e isso deve melhorar, pode melhorar.
Esse aqui é um paciente com retinopatia serosa central. Vocês estão vendo aqui um ponto de vazamento justafoveolar, que aumenta no decorrer do exame, tem descolamento neurosensorial. Aqui você não vê o ponto de vazamento no OCT, na angiography. Então, talvez para a serosa, pelo menos a minha experiência não tem sido tão positiva assim, a gente não vê grandes alterações. Mas é interessante que pelo menos a gente exclui a possibilidade de ter uma membrana neovascular associada. Para passar mais rápido. Esse é um paciente que apresentou também uma membrana neovascular bem pequena, um descolamento do vítreo parcial aqui na fóvea, vocês estão vendo do direito, esquerdo um pequeno descolamento da retina neurosensorial, e no anjo OCT vocês têm aqui a membrana bem definida, olha que interessante, justamente no local da fóvea. Aí esse paciente foi tratado, melhorou, mas ainda apresentava pequenas alterações que você vê na angiografia. Ou seja, você trata, você melhora a anatomia da tomografia, o OCT, mas no anjo OCT às vezes você encontra os pontos onde estavam as membranas anteriormente. Então assim, para terminar, eu acho que essa é uma tecnologia ainda que está em desenvolvimento. Eu acho que ela ajuda muito a gente na prática. A grande vantagem dela é que é um exame zero risco para o paciente, então você pode sempre fazer ele enquanto você tiver um paciente com qualquer doença macular. Pode trazer informações bastante interessantes. Eu acho que hoje talvez não seja um exame que vai substituir o exame de contraste para todos os casos, mas talvez para uma boa parte dos pacientes, eu acho que esse exame ele veio para ficar. Muito obrigado. Muito obrigado, André. André, como eu falei, ele é um inovador e esse negócio de fluoresceинografia vai acabar, e logo, já devia ter acabado, que é horrível, né? É ruim para o paciente, perigoso, demora, caro, não dá para fazer toda hora. Esse é um exame que dá para fazer, né, André? 3 vezes por dia, se quiser. Dá para fazer. E é uma técnica, claro, emergente, evoluindo, cada vez mais a gente vai ouvir falar disso. Muito bom. Obrigado, André.